Vamos lá, então, dando início a esse vídeo aqui, para entregar uma mensagem do Pai para você, né? Vamos lá. Quero começar com uma oração. Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Senhor, eu quero entrar agora na Tua presença para Te glorificar, para Te engrandecer, para Te exaltar, para dizer que sou dependente de Ti, para dizer que nós somos dependentes de Ti, que queremos mais da Tua presença, mais de Ti. Pedir para que o Senhor fale conosco nesse momento e que o Senhor libere aquilo que o Senhor deseja liberar. Senhor, fale ao meu coração, fale ao coração daqueles que me ouvem nesse momento. Entrega a palavra, Senhor, aquilo que está no Teu coração, Senhor, e que seja para edificar a vida de outra pessoa, para que venha para trazer cura, libertação, restauração. Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor governe sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre a vida daquele que está me ouvindo agora. Senhor, que o Senhor venha com transformação, Pai. Restauração, libertação, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero clamar o poder do Teu sangue, Pai. E que enquanto nós estivermos aqui, Senhor, neste momento, que o Senhor venha falar poderosamente através da minha vida e que quem estiver me ouvindo venha ser edificado poderosamente através da mensagem que está sendo liberada aqui. Senhor, quero Te engrandecer, quero Te glorificar, Senhor, que nesse momento de comunhão, de confraternização, de momento em que muitas famílias estão se reunindo, Pai, que o Senhor possa se fazer presente nas mesas, que o Senhor venha se fazer presente nas mesas, Senhor, das famílias de todo o Brasil e de todos aqueles, Senhor, que talvez não tenham o que comer agora, talvez não tenham com quem confraternizar, que nós possamos ser gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, sobre tudo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Na verdade, eu tenho uma série de coisas para compartilhar com vocês, né? Eu confesso que eu não sei nem por onde começar. Eu só sei que existe um grito no meu coração, um desespero, uma palavra que grita, que queima no meu peito, que eu preciso compartilhar com você, né? E, na verdade, tá aqui diante de vocês alguém que lutou muito para estar aqui falando nesse momento. Então, eu adiei muito esse vídeo que eu tô gravando aqui agora, adiei por muitas vezes, mas hoje eu decidi criar coragem, colocar minha cara e falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, aquilo que eu tenho para compartilhar com você vai ser dividido em vídeos, vai ser uma série de vídeos que eu vou compartilhar com você, parte do meu testemunho, experiências que eu vivi, né, que eu quero compartilhar com você. Você vai ouvir aqui um pouco da minha história, um pouco da minha experiência. Eu vou compartilhar também com vocês palavra, né? Tô aqui com a minha Bíblia, que eu amo muito, né? E nós vamos ler também juntos, vamos ler a palavra juntos, vamos buscar no Senhor juntos. E é isso. Então, nós vamos nos conhecer mais e pretendo com você compartilhar e realizar essa série. Esse vai ser o primeiro vídeo da série, né? Depois desse virão outros vídeos, e nesses vídeos eu pretendo compartilhar um pouquinho do meu testemunho, da minha história. Vou começar lendo com vocês João 4. Vamos lá, então. Vou começar do 1 aqui. João 4 vai dizer o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou:
como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que anos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. A mulher responde: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Essa passagem, ela me faz viajar no tempo, né? Todas as vezes que eu vou ler a respeito desta mulher, todas as vezes que eu ouço relatos do encontro dessa mulher com Jesus, eu viajo no tempo. Eu volto ao momento em que eu era apenas uma menina, perdida, vazia, quebrada. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu volto no tempo. E eu não era diferente dessa mulher. Quando o mestre me encontrou, eu estava arrasada, quebrada, machucada, ferida. Assim como ele encontrou essa mulher, assim era eu, vazia, tentando preencher de alguma forma, mas nada era suficiente, né? E é tão maravilhoso voltar assim, né? Pra mim tá sendo um grande desafio, assim, compartilhar. E até então eu não tava entendendo por que o Senhor tava cobrando isso de mim, né? Mas hoje eu posso perceber e entender que o propósito é me fazer voltar nesse momento e fazer entender o quão maravilhoso e quão precioso foi o meu encontro com Ele. O quanto misericordioso o Senhor foi comigo. Maravilhoso. Perfeito. Eu não tinha expectativas de nada. Por muitas vezes, posso dizer para você que antes de conhecê-lo, eu não acreditava nele. Mas no fundo da minha alma, no mais profundo da minha alma, eu sabia que eu pertencia a alguém. Só não sabia que era esse Deus. E quando Jesus me encontrou, eu estava como essa mulher, quebrada, arrasada, vazia. E na minha vida aconteceram uma série de coisas. Eu me lembro de estar num relacionamento abusivo, né? E era uma menina. E, na verdade, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente quer se encaixar no padrão da sociedade. Então, você, jovem, hoje você vai olhar ao seu redor, você vai olhar para os seus amigos, você vai tirar uma média
e com base nessa média você vai tentar de alguma forma se encaixar ali dentro para você poder pertencer a um grupo. Isso é normal, faz parte. E assim era eu. Como dentro da minha realidade as meninas da minha idade já namoravam, já tinham seu relacionamento, eu acreditava que eu precisava disso. E eu comecei a buscar incansavelmente por isso. Das piores formas, das piores formas, da maneira mais errada possível. E lá no fundo eu sabia que aquilo não era certo, mas eu acreditava que eu ia encontrar o meu amor, eu ia encontrar um relacionamento procurando nas baladas, nos bares, nos piores lugares possíveis. E eu comecei a me envolver com algumas pessoas, até que um certo dia eu conheci um rapaz dentro de um bar. E eu comecei a me envolver com ele, né? E foi passando o tempo, foi ficando mais sério, comecei a me envolver com essa pessoa. E só que depois de um tempo eu percebi que ele era um usuário de drogas, né? Porém, na minha cabeça inocente, eu acreditava que se essa pessoa se apegasse a mim, se apaixonasse por mim, ela iria abandonar a vida que ela seguia, né? Essa era uma crença que eu tinha. Então eu acreditava que ele vai se apaixonar por mim, ele vai mudar. Então a minha ingenuidade acreditava que eu poderia, o meu amor ia transformar a vida daquela pessoa. E eu decidi dar seguimento naquilo. E assim, eu posso falar pra você que naquele momento eu pude viver uma das piores fases da minha vida, mas ao mesmo tempo eu posso dizer pra você que foi um aprendizado e aquilo me levou a Cristo. Então eu posso dizer que por mais ruim que tenha sido essa experiência, eu posso dizer que aqueles momentos difíceis e ruins me levaram a conhecer Jesus. Então de repente eu me vi dentro de um relacionamento com um usuário de drogas, uma pessoa dependente químico, e eu já estava envolvida com essa pessoa, não conseguia mais sair desse relacionamento. Eu me vi aprisionada ali dentro daquele relacionamento, eu não conseguia sair. E passei por uma série de coisas, brigas, discussões, né? Tentativas, não houve de fato uma agressão, mas havia muita agressão verbal, né? Física, houve ameaças, mas nunca se concretizou. Mas as agressões verbais doíam muito mais do que qualquer outra coisa. Quem já passou por isso sabe. Eu era uma menina, eu tinha entre 19 e 20 anos e era muito bobinha na época também, e eu me submetia a muitas coisas que hoje eu não me submeteria, né? Mas como eu disse, tudo é aprendizado. Tudo hoje pra mim valeu a pena ter passado por isso. Eu fiquei um período dentro desse relacionamento, apaixonada, presa. Confesso que não tinha aprovação da minha mãe, né? E também não dava ouvidos para aquilo que ela falava. E eu via muitos questionamentos à minha volta. Nossa, como você é uma menina tão inteligente, você estuda. Então, eu sempre fui muito focada, né? Então, tava na faculdade, eu tinha meu trabalho, eu era independente financeiramente falando, então eu sempre fui muito esforçada. Porque nós não tivemos uma vida muito fácil, né? Então, a minha mãe ensinou a gente desde cedo a trabalhar e a sustentar. E quando as pessoas me viam dentro de um relacionamento do qual eu acabava sustentando essa pessoa, as pessoas me perguntavam, mas o que você tá fazendo? Você é uma menina tão inteligente, você é uma menina tão, né? O que você tá fazendo com esse cara? O que você tá fazendo? E tipo assim, o que as pessoas não entendiam é que havia ali uma conexão de almas, então não interessasse o que as pessoas falavam, eu tava presa àquela pessoa, mesmo que não estivesse fazendo bem pra mim, mesmo que aquela pessoa estivesse tendo comportamentos abusivos e estivesse me causando mal, eu não conseguia sair daquilo, era de fato uma prisão mesmo. E foi passando, foi meu primeiro relacionamento, minha primeira experiência com um homem, então aquilo pra mim era
né, algo difícil. Até que um certo dia, eu lembro como se fosse hoje, né? Meu irmão, ele tinha acabado de ter uma experiência muito forte com Deus em um encontro, né? Ele tinha recebido um convite por parte de hoje, que é a esposa dele. Ela convidou ele para ir para um encontro com Deus. E quando ele chegou em casa, depois dessa experiência, meu irmão, só voltando um pouquinho, meu irmão era ateu, até então ateu, e eu também era também, e nós sempre defendíamos as mesmas ideias, sempre discutíamos e conversávamos e acreditávamos nas mesmas coisas. E depois que ele viveu essa experiência, ele chegou em casa diferente. E eu pude ver de fato uma mudança na vida dele. Eu podia ver um brilho na face dele. Eu podia ver um brilho diferente no rosto dele. E eu lembro que eu tinha acabado de passar por um episódio, né, com esse meu ex, né? Eu tinha acabado de passar por uma discussão, teve briga, ele quebrou o guarda-roupa da nossa casa na época, né? Eu acabei indo morar junto com ele. E eu saí transtornada da casa que eu morava, eu fui pra casa da minha mãe e tava um pouco perdida. E eu tava passando por muitas coisas, eu tinha acabado de perder uma tia. E foi uma experiência muito difícil, porque foi o primeiro luto, assim, de alguém próximo que eu passei, sem conhecer Jesus, então foi muito difícil. Eu me lembro de sentir uma dor no peito, semelhante, nunca, não sei como que é um infarto, mas eu pensava que eu ia infartar, porque eu não sabia lidar com aquela dor. Foi algo muito difícil pra mim. E depois daquele episódio eu comecei a ter um monte de problemas físicos de saúde, né? Ia no hospital, ia no médico, tomava remédio, mas nada resolvia. Então como eu tava tendo vários problemas no meu relacionamento, eu também tava tendo problemas no trabalho e tinha acabado de perder essa tia, então começou a somatizar um monte de problemas emocionais que desencadearam em problemas de saúde. Então comecei a começou a sair mancha pelo meu corpo, eu comecei a ficar doente por semanas. Eu ficava doente. E tinha gastrite, era um problema atrás do outro. Começou a desencadear em mim, assim. E nada explicava. Não adiantava ir no médico, não resolvia. E aquele problema ali persistindo, né? Até que aconteceu esse episódio, eu fui pra casa da minha mãe, tava lá toda confusa, em conflito, sem saber o porquê que eu tava passando por aquilo, porque dentro de mim eu pensava, eu sou uma pessoa boa, por que eu tô passando por tantas coisas ruins? Por que eu tô passando por tudo isso? Eu chegava a perguntar, mas eu sou uma pessoa boa, por que eu tô passando por tudo isso? Mal sabia eu, né, diante da clareza da palavra de Deus, da verdade, daquilo que Deus nos ensina, eu estava completamente levando uma vida completamente contrária à vontade de Deus, né? Mas eu não tinha esse entendimento. E eu me perguntava, por que eu tô passando por isso? Por que tá acontecendo essas coisas comigo, sendo que eu sou uma pessoa boa, né? Por que eu tô passando por essa tribulação, turbulência? E eu questionava, mas guardava aquilo pra mim, até porque eu não sabia como resolver e nem como sair da situação. Eu me lembro de ir pra casa da minha mãe e sentar no sofá. E eu lembro que nesse dia eu tava, sabe, derrotada, quebrada, acabada. E sem entender o porquê eu tava passando por tudo aquilo. E era brigas no relacionamento, era problemas no trabalho, era aquela dor no peito que não passava por causa do luto, né? E naquele momento, o meu irmão, ele saiu do quarto. E quando ele saiu do quarto, ele falou assim, mãe, Deus falou comigo. E eu fiquei ouvindo aquela conversa e curiosa, tentando entender o que estava acontecendo. E ele falou assim, não, Deus falou comigo. Eu pensei, não, mas Deus nem sequer existe, como que ele pode, Deus falar com a gente, falar com você tá doido? E ele começou
a falar aquilo com convicção e com alegria, com brilho nos olhos, com brilho na face. Deus falou comigo. E aí mas Deus pode falar com a gente? Eu cheguei a perguntar para ele. Ele falou, sim, Deus pode. Se você buscar de todo o coração, todos aqueles que buscam de todo o coração, o Senhor responde. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, fiquei pensando naquilo. Por que ele estava falando aquilo? Por que uma pessoa que de repente não acredita em Deus agora está falando que Deus está falando? E ele começou a falar desse Deus, sabe? E infundiu do meu coração, eu queria uma ajuda, minha alma gritava por ajuda, mas eu não sabia quem recorrer, eu não sabia quem pedir ajuda, mas eu precisava de ajuda, eu precisava de alguém, eu sabia que eu precisava depositar minha confiança em alguém, mas não sabia quem. E lá no fundinho eu queria acreditar que aquilo era verdade. E foram passando os dias e eu confesso que as coisas pro meu lado não estavam muito boas, né, por conta das escolhas que eu tinha feito. E eu não vou contar com muitos detalhes, é que aconteceram muitas coisas, talvez eu venha contar depois. Quando eu falo assim, que eu passei por um relacionamento abusivo, hoje eu posso falar pra você assim que hoje eu tô com 30 anos, na época eu tinha 19 para 20 anos. Eu era uma menina imatura, inocente, né? E somente hoje eu consigo entender que alguns traumas da infância, do passado, foram os responsáveis por me fazer, por atrair esse tipo de relacionamento. Então, você precisa prestar muita atenção. Se você já passou por um relacionamento abusivo e você ainda não resolveu questões internas da sua infância, você tem grandes probabilidades, grandes chances de passar novamente pela mesma coisa. Então, toma cuidado. Porque a gente tem muito aquela questão de se colocar como vítima. Ai, fizeram isso comigo, eu passei por um relacionamento abusivo, fulano fez isso ou aquilo comigo. Mas você não entende que são questões a serem resolvidas em você que atrai esse tipo de relacionamento, você atrai. E se você não resolver, você pode sair de um e entrar em outro. Então é um ciclo, né? Isso é uma carência. Então mesmo que eu tinha um pai, eu tinha questões mal resolvidas no meu coração. Então eu tinha carência paterna, muita carência paterna. E essa carência, essa necessidade de ter alguém, de preencher, né, esse vazio, me fez entrar em relacionamentos assim. E passei coisas terríveis, passei coisas pesadíssimas, né? Então eu era muito bobinha, muito novinha. Então acontecia muita opressão, muita manipulação e eu não conseguia sair. Ao mesmo tempo que eu amava essa pessoa, eu me submetia a fortes humilhações, agressões verbais e eu não conseguia sair. Mesmo que aquela pessoa me fazia tanto mal, eu não conseguia sair daquilo. Ficava presa, não conseguia sair. E quando eu tentava sair, ele conseguia me ameaçava que ia tirar a própria vida, e ali eu ficava presa, eu me sentia aprisionada naquela situação. Mas por que eu tô compartilhando com você? Para te lembrar que se você não resolver dentro de você, você pode até sair desse relacionamento, mas você vai acabar entrando em outro. Por isso que você precisa se resolver. Olhar dentro de você, entender o porquê que você atrai esse tipo de relacionamento na sua vida. E assim era eu. E como eu disse, por muitas vezes eu questionava assim, Senhor, por quê? Eu sou uma pessoa boa, por que eu tô passando por isso? E hoje eu entendo e glorifico a Deus por ter passado por essas coisas. Porque foi necessário eu ter passado por esse quebrantamento aí. Deus teve que me quebrar. Porque a nossa natureza humana, ela é orgulhosa. Ela não quer reconhecer erro, ela não quer admitir erros. Ela não quer admitir que depende de Deus. Então eu precisei passar por esse processo, né, por essa tribulação, para que eu viesse me humilhar, para que eu pudesse estar de coração aberto para receber Jesus. Se Deus não tivesse me moído, me espremido nesse momento, eu jamais teria aberto meu coração para Jesus. Então foram dois fatores importantes. Eu ter sido esmagada, espremida pelo mundo, né, o processo,
do relacionamento, e também a transformação do meu irmão. Então foram dois fatores que, quando se juntaram assim, foram fundamentais para que eu pudesse quebrantar meu coraçãozinho para receber a Jesus. Então, por isso que é muito importante também que você entenda que você é a Bíblia. Você precisa ser a Bíblia que o mundo lê. Quando meu irmão se permitiu ser transformado por Jesus, e aquela pureza, aquele primeiro amor, aquela transformação que aconteceu na vida dele de início, foram um fator fundamental para mim também, porque eu via Cristo na vida dele, eu via o Espírito Santo agindo poderosamente na vida dele. E aquilo foi despertando em mim uma fome, uma sede por esse Deus que eu não conhecia. E foi tanto tempo sem conhecê-lo. E no momento que eu conheci, eu não queria saber de mais nada. Eu só queria Ele. Eu queria entregar minha vida completamente para Ele. Inicialmente não foi muito fácil, né? Porque eu me lembro que quando meu irmão falou isso, que eu fiquei meditando a respeito do que eu ia fazer, né? Eu me convidei para ir na igreja. Eu lembro que eu me convidei para ir na igreja. E mandei mensagem para ele e falei: Valdo, você vai pro culto? Eu posso ir com você? E aí ele ficou todo feliz. E ele falou: vamos, eu vou ir te pegar. E eu lembro que ele já tinha carro na época. Ele foi lá, me pegou e me levou pra igreja. Aí eu me lembro da primeira vez que eu coloquei os pés dentro de uma igreja. E foi maravilhoso, porque eu tinha um monte de crenças na minha cabeça, porque eu não tinha tido experiências boas, né? Eu tinha ido para outras igrejas mais tradicionais e aquilo meio que me traumatizou. Então, depois dali eu não tinha mais entrado em nenhuma igreja. E quando eu entrei nessa igreja específica, eu me lembro que era tudo receptivo, as pessoas estavam vestidas normais e aquilo me deixou mais confortável para estar ali, sabe? E eu me lembro que ao chegar ali, o Senhor usou poderosamente a vida de alguém para falar comigo. E eu me lembro que no caminho, a caminho da igreja, eu lembro que eu tava conversando com meu irmão e ele começou a falar comigo sobre feridas na alma. Enquanto ele conversava comigo sobre isso, sobre o que Jesus faz, que ele opera a cura, que ele é o único médico que pode curar feridas na alma, coisas que a ciência não explica, a ciência não pode resolver. Eu comecei a olhar pra dentro de mim e falei: é isso aí que eu tô passando. Eu tô doente, eu tô com um monte de ferida no corpo, eu tô com um monte de problemas, eu tô com uma dor no peito que nada explica, nada resolve. Isso não é... A ciência não vai me ajudar, porque a ciência era meu Deus na época, né? Eu acreditava muito nas ciências e eu achava que a ciência tinha resposta pra tudo. Só que o Senhor me levou a um momento da minha vida que a ciência não podia explicar aquilo que eu tava passando. E aí quando ele começou a falar sobre aquilo, eu falei: faz sentido. Então ele é o único, então eu tenho uma alma que tá ferida e que precisa de ajuda. E tem ajuda é Ele, ajuda é esse Jesus. Então, cara, aquilo pra mim era magnífico, aquilo pra mim era fantástico. Eu falei: é isso que eu preciso. E de repente começou a nascer ali uma paixão no meu coração, um amor no meu coração por esse Deus, cara. E eu me lembro que no caminho ele vinha falando sobre aquilo começou a fazer sentido pra mim. De repente minha mente fez assim, uma mente que era muito lógica, que era muito racional, que era muito tipo assim, né? As coisas precisam ter lógica, né? De repente, cara, eu tava conhecendo o mundo espiritual, eu tava conhecendo ali algo que a ciência não podia explicar. Eu me lembro que nós íamos tendo aquela conversa no caminho e meu coração começou a ficar aquecido e eu cheguei na igreja. Eu me lembro que eu tinha acabado de receber uma proposta para trabalhar no Banco Itaú e tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo e sempre foi para mim um sonho trabalhar no banco, né? Sempre foi um sonho para mim. E pra mim aquilo era uma grande bênção. E eu não sabia como pedir. Eu lembro que eu falei pro meu irmão assim: me ensina a orar, eu não sei orar, me ajuda a orar. Como que eu faço pra orar? E aí ele respondeu pra mim assim: é simples, orar e falar com Deus. Conversa como se ele fosse um amigo seu. Conversa com ele. E eu lembro que comecei, foi a minha primeira oração. Falei assim: me abençoa, me ajuda a passar
nessa entrevista é um sonho meu e parte dos meus problemas e das minhas feridas era o emprego que eu tava. Tava, tipo assim, me adoecendo muito emocionalmente. Na época eu trabalhava no shopping. E foram meus primeiros passos, né? E eu lembro que eu falava, mas eu tinha algumas dúvidas internas, que eu falava comigo mesma. Eu falava assim, Deus, será que o Senhor tá se agradando do jeito que eu tô falando com você? Será que é isso mesmo? Será que tá certo? Será que essa é a forma certa de orar? Eu ficava com esses questionamentos dentro de mim. Será que eu tô fazendo certo? E eu lembro que eu fui pra igreja e aí o Senhor, Ele levou uma pessoa até mim e essa pessoa começou a falar comigo e foi muito forte esse momento, porque foi um momento que o Senhor começou a responder. Todas as perguntas que eu fiz pra Ele em pensamento, Ele começou a usar essa pessoa pra responder. E aí aquilo começou, cara, não tinha como não ser Deus, porque eu não verbalizei isso com ninguém. Eu só pensei, eram dúvidas que estavam apenas na minha mente. Como que essa pessoa sabe? E aí foi o primeiro momento que eu falei, não tem como. Esse Deus, ele existe, esse Deus é real e ele tá aqui, ele tá cuidando de mim e ele tá sabendo de tudo, ele sabe de tudo, tá comigo, ele tá comigo o tempo inteiro. Ele tá dentro de mim, ele habita aqui dentro de mim e ele lê meus pensamentos, ele sonda meu coração, ele sabe do que eu preciso. E depois dali eu falei, não, é ele que eu quero. E foi amor à primeira vista, foi paixão à primeira vista. Eu falei, é ele. E depois dali ele foi me curando, foi curando minha alma, curando minhas emoções, foi me dando um propósito de vida, foi me orientando, né? Graças a Deus eu fui direcionada ao ministério que tinha uma liderança ali para me orientar com muita palavra. E foi muito, muito bacana esse momento, né? Porém, eu até esse momento, eu ainda estava dentro desse relacionamento ainda, porque eu tinha grandes esperanças. Agora que eu conhecia Jesus, eu vou apresentar Jesus para ele e eu vou conseguir tirar ele dessa situação, porque lá no fundo da minha alma, eu desejava tirar essa pessoa, porque eu amava essa pessoa, eu não queria mais que ela vivesse daquela forma. Eu queria trazer ela para viver o que eu estava vivendo. Mas não foi tão fácil, né? Não foi tão simples assim como eu imaginava. E eu travei muita batalha espiritual nesse momento. E eu me lembro que eu orava, chegava no meu quarto, eu orava e fazia jejum, ficava horas e horas orando e adorando no meu quarto. E tinha muitas brigas, né, nessa época dentro desse relacionamento. E até o dia, passei por muitas coisas ainda, muitas coisas com essa pessoa ainda, foi muito difícil. Eu lembro que quando ele estava alcoolizado, ele se transformava, ele ficava muito agressivo e era muito difícil. Eu confesso pra você que passei por poucas e boas mesmo, mas aguentei um pouquinho mais porque eu acreditava. Nós íamos ter ia ter uma data que ia ter um evento, né, chamado Encontro com Deus. E eu acreditava que quando chegasse esse dia, tudo ia mudar. Então eu coloquei muita expectativa nesse dia. Eu falei, quando chegar esse dia, Deus vai falar, vai tocar no coração dele, vai transformar a vida dele, ele vai, sabe, ter uma experiência com Deus e o Senhor vai libertar ele, vai transformar ele e nós vamos poder nos casar. Então, no fundo, eu tinha muita expectativa de casar com ele, desde que ele fosse transformado, porque agora eu conhecia Jesus e eu descobri que agora no reino dele as coisas funcionam de uma forma diferente. E agora eu quero fazer tudo para que eu possa agradar esse Deus, porque ele mudou minha vida, ele mudou minha história. Até então eu não conhecia, agora que eu conheço, eu quero viver intensamente, loucamente para ele. E teve um momento, eu quase não consigo chegar nesse encontro com Deus, foi muita batalha, foi muita luta para chegar. Mas quando eu cheguei nesse lugar, foi algo maravilhoso. Deus falou poderosamente comigo. Foi uma experiência única, maravilhosa e inesquecível.
Foi o momento que o pai me pegou no colo, me chamou de filha. Falou assim pra mim: filha, eu tenho algo novo pra você. Eis que hoje eu faço tudo novo na sua vida. E de repente começou a passar um filme. E tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que estava no íntimo do meu coração, desejo de família, de casamento, de vida nova, de casa, de tudo que era sonhos íntimos meus, que só eu e o Senhor sabia. Ele começou a passar como um filme na minha cabeça. E o Senhor falou: hoje eu mudo a sua história. E não é dentro desse relacionamento não é esse relacionamento que eu tenho pra você. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. E de repente, aquela pessoa que eu tava presa, não conseguia me desvincular, tava ali confusa, sem saber se era da vontade de Deus, se não era. De repente, naquele momento, o Senhor me deu clareza do que Ele tinha pra mim, me deu clareza do propósito. E ali a minha mente foi clareando e eu fui, tipo assim, me fortalecendo. E de repente eu não tinha mais sentimentos. Tipo, eu não tinha mais sentimentos por aquela pessoa. Porque na verdade não existia mais. Era como se fosse uma prisão mesmo. Uma prisão, uma conexão de alma. Que aquilo precisava ser desfeito. Né? Não era aquilo que o Senhor tinha pra mim. E lá mesmo, nesse lugar de experiência, foi um ambiente que a gente se consagrou, foi um ambiente que tinham pessoas orando para que nós tivéssemos um encontro realmente com Jesus. Então tinham pessoas em oração, tinham pessoas em consagração, foi um ambiente preparado, foi um momento que a gente se desconecta do mundo aqui fora, a gente se desconecta do celular, a gente fica só um período ali só realmente em oração, buscando ao Senhor, para que a gente possa estar sensível à voz dele. Por isso que é muito importante você se reservar para você poder ouvir a voz de Deus. E quando eu fiz isso, de repente eu comecei a ter clareza da voz de Deus, eu comecei a entender o que de fato o Senhor tinha ali, né, para mim. E eu me lembro que no caminho dessa chácara, quando foi no caminho para chegar nesse lugar, eu quase não fui, eu quase desisti, porque nós tivemos uma briga muito forte. Ele discutiu comigo, ele ameaçou se matar, e aquilo foi me deixando com medo, porque assim, ele tinha um poder de persuasão muito grande. Então, só comigo ele conseguia entrar na minha mente e conseguia me fazer sentir medo. Mas diante das outras pessoas, ele era um cara legal. Mas quando estava só comigo, ele conseguia me manipular, né? E ele queria a todo custo me manipular para não ir, né? Era uma guerra bem espiritual mesmo. Era impedimento para que eu não fosse viver aquilo que tinha reservado para mim. Mas no final, o Senhor tinha escrito e aconteceu. E eu me lembro de ir no caminho e chorando. Chorava muito, machucada, quebrada. Não aguentava mais aquela guerra toda, não conseguia mais entender o porquê que eu estava passando por aquilo, só queria que aquilo acabasse. E quando eu cheguei lá, foi como se o Senhor me pegasse no colo, falasse assim: filha, você é minha, eu te amo, você é minha princesa, eu tenho algo muito melhor reservado para você. Mas você vai precisar entregar e confiar sua vida a mim. Você quer? Você quer entregar os teus sonhos para mim? Você quer entregar a tua vida pra mim? Se você entregar a sua vida pra mim, eu vou fazer tudo novo com você. Eu vou mudar a tua história, mas você precisa confiar em mim. E depois que eu entendi isso, eu falei: Senhor, eis-me aqui. Minha vida é sua. Meu coração é teu. E naquele mesmo momento eu entreguei a minha vida sentimental. Eu falei: Senhor, minha vida sentimental é sua. E a partir de hoje, eu não vou mais tomar decisão por mim mesma. A partir de hoje, o Senhor que tomará a decisão por mim. A minha vida é como uma casa cheia de cômodos. E assim como a sua também. E agora eu vou deixar uma reflexão para você. Você tem permitido que o Senhor entrasse em todos os cômodos da sua casa, em todas as áreas da sua vida? E naquele momento, pelo menos a área sentimental, eu falei assim: Deus, cuida pra mim, porque até agora eu só fiz coisa errada. Então cuida pra mim, cuida do meu coração. Eu não quero mais escolher. Escolhe por mim.
me coloca no caminho certo, cuida do meu coração, porque se eu for escolher, eu vou me frustrar, porque eu não conheço o coração do homem, mas o Senhor conhece. O Senhor não vai me deixar falhar. Então cuida pra mim. E nesse momento eu decidi entregar essa área pra Deus, eu decidi viver e vou ser bem sincera, o Senhor preencheu o vazio, a carência, o Senhor me preencheu, me sustentou, o Senhor supriu todo o meu vazio, todas as minhas necessidades, o Senhor supriu. Vai dizer o seguinte, João 4:4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E eu vou fazer uma pausa aqui, tá? Jesus, ele sabe o que você tá passando. Ele te conhece, ele sabe do que você precisa. Ele conhece e sabe o estado do teu coração. E é magnífico pensar nisso, porque Jesus sabia o que eu estava passando. Jesus me conhecia, ele sabia o que eu precisava. Ele sabia o que essa mulher estava precisando. Ele sabia o que ela necessitava. E ele chega nela e pergunta. Ele pede para ela. Ele pede para ela algo que ela precisa. Mas ele pede para fazer ela se lembrar do que ela precisa. Quando ele pede água para ela, ele quer fazer ela entender, olhar para dentro dela e falar: mas sou eu que preciso. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E é muito interessante esse momento, né, que Jesus, ele acaba trazendo à tona o histórico dessa mulher, o conflito dela. Ele começa a trazer à tona a alma dela. E é isso que o Senhor, o que a gente precisa entender sobre ter um encontro com Jesus. Ter um encontro com Jesus é isso, é exposição. Precisa colocar para fora. Não tem como você encontrar Jesus sem que haja ali uma exposição, uma confissão, uma revelação do teu interior. Não tem como sustentar máscaras diante dele. O Senhor, ele quer transparência. E ele quer que isso parta da gente. Porque assim, de fato, ele já nos conhece. Ele já sabe o que existe dentro de nós. Ele já sabe do que a gente precisa. Mas ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir da minha boca. Ele quer ouvir da sua boca. Confessa pra mim. Confessa pra mim que você já teve 5 maridos e o que você vive agora não é seu. Você tá procurando felicidade no lugar errado. Você tá procurando sentido no lugar errado, fazendo da forma errada. Confessa. Traz clareza pra mim. O Senhor, ele quer ouvir da nossa boca, para que ele possa consertar o nosso coração, para que ele possa consertar a nossa vida, para que ele possa ajustar o nosso caráter. É necessário que as máscaras sejam arrancadas. É necessário que a gente venha de coração limpo diante dele, de mãos limpas diante dele, com sinceridade. O Senhor ama que nós nos apresentemos para ele com sinceridade. E é o que ele exige de nós. E eu me lembro de que não tem como você chegar diante de Deus querendo esconder aquilo que está dentro de você. As falhas que existem aí. Chega para ele de mãos limpas. O Senhor não resiste a um coração sedento, um coração quebrantado, um coração humilhado. O Senhor Jesus não resiste. Deus, ele não resiste a um coração que está disposto a entregar tudo, a um coração que está disposto a ser transparente, a falar assim: Senhor, realmente
Eu sou pecadora, eu sou falha, eu falhei, tá tudo errado, caminhei errado até aqui. Mas eu preciso dessa água, eu preciso de ti, eu preciso daquilo que o Senhor está dizendo que tem. Que quando Jesus fala para ela que se ela beber, se você beber da água que eu lhe der, você não voltará mais a ter sede. Mas você não voltará mais a ter sede, mas muito pelo contrário, você se tornará uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ele quer fazer de você uma fonte. Mas para que ele possa fazer de você uma fonte, ele precisa te limpar, ele precisa te consertar, ele precisa ajustar o teu interior. Mas para que ele possa realizar essa coisa, precisa partir de nós. O primeiro passo precisa partir de nós. O posicionamento de chegar diante de Deus com o coração e as mãos limpas, coração puro e mãos limpas. Chegar diante de Deus com transparência. O Senhor ama. E nesse momento, o que completou a experiência dessa mulher foi ela chegar diante do Senhor e falar: realmente, Senhor, isso é verdade. O que o Senhor acaba de falar ao meu respeito é verdade. Vejo que tu és profeta. Mas fala aqui para mim. Os nossos antepassados, eles te adoravam no monte, mas os judeus dizem que a gente deve ir até Jerusalém. Mas e aí, onde a gente pode te adorar? Qual que é o lugar? Onde nós devemos te adorar? Cara, essa mulher estava sedenta. Essa mulher, o interior dela estava gritando por esse Deus. E Jesus falou: em verdade eu vos digo, não vai ser nem nesse monte e nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Não tem limitação. Não é dentro de uma bolha, não é dentro de uma caixinha. É em espírito e em verdade. E o Senhor está te procurando, mulher. Eu vim até aqui para te encontrar. Eu vim aqui exclusivamente para buscar você, para restaurar você, para resgatar você, para limpar você, curar você. Eu estava te procurando. Jesus está te procurando. Jesus estava me procurando. Mesmo eu na minha crise, na minha insegurança de não merecimento, de achar que eu não mereço. Ninguém merece, nós não merecemos. Mas Ele marcou o encontro comigo. Ele marcou o encontro contigo. Ele decidiu te encontrar, mudar a tua história. Mas decida chegar diante de Deus com o coração limpo. Decida chegar diante de Deus com as mãos limpas, um coração puro, quebrantado, sensível, verdadeiro. Chega sincero. Chega de forma sincera na presença do Senhor. Abre o teu coração para Ele. Fale a verdade, seja transparente. Tira as máscaras, não precisa de máscara. Não precisa de um ritual, não precisa de uma oração perfeita para chegar diante dele. Chega do jeito que você sabe, do jeito que você é. Chega para ele e fala: Senhor, para mim não dá mais. Hoje eu quis desistir. Eu não sei mais o que fazer, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de você. Se o Senhor não estiver comigo, eu não sou capaz de continuar. Muitas vezes eu fiz orações assim, muitas vezes. Quantas vezes eu falo: Senhor, daqui eu não passo mais. Se o Senhor não vier até mim, se o Senhor não abrir a boca, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não mover, eu não sou capaz. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui, eu não sou capaz de ir sozinha. Eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti.